vamos começar nosso encontro de hoje. É o terceiro encontro dessa série aí de lives com esse tema, Respire e Transforme-se, né? É um projeto que eu comecei, o projeto mesmo planejado começou já tem um mês, 2 meses. E esse é o terceiro encontro. A ideia é fazer uma série de encontros aqui para a gente falar um pouco sobre a questão do tabagismo e talvez motivar pessoas a pararem de fumar, reduzirem, mudarem a estratégia que estão lidando com a questão do cigarro, tá? Então venham, se tiver aí alguém que precise dessa conversa, chama aí, convida as pessoas, que agora tá começando, tá bom? Vou diminuir aqui o nosso som, acho que eu vou deixar ele baixinho para ficar um som mais animado. Então, vamos lá. O que eu preciso, assim, a ideia é que a gente faça essa conversa durante 30 minutos, né? Para que seja bem produtivo. E o que a gente tem feito? O primeiro encontro foi meio para explicar de uma forma mais geral a questão do tabagismo. Eu falei um pouco da questão da nicotina, que é a grande responsável por fazer a presença da nicotina dela, né? A presença da nicotina dentro do cigarro é que faz as pessoas acabarem fumando um cigarro após o outro e não conseguirem tirar isso do dia a dia delas, né? E aí eu expliquei um pouco sobre a nicotina, falei um pouco da dependência física ou a dependência química, psicológica e comportamental. E no último encontro, a gente falou um pouquinho sobre estágios de mudança, estágios de motivação para mudança. O que a gente tem feito? Eu tenho oferecido para as pessoas que estão participando desses momentos aqui comigo, que estão mesmo dispostas a pararem de fumar ou reduzir, que elas podem mandar para mim um e-mail ou ir direto lá no link da bio, que vai direto para o meu site, né? Tem uma parte do meu site que, se você quiser se cadastrar em receber material, lá na parte de sessões de grupo temático. Então, é só ir lá, clicar e escrever eu quero, que aí eu mando os testes que eu já fiz com as pessoas, tá? Eu tenho mandado isso porque a ideia é fazer uma coisa mais individualizada, né? Que é o teste de Fajstrom, é um nome diferente, né? Que é um teste que foi descoberto, assim, foi criado por um psicólogo dinamarquês em 1974, o ano que eu nasci. Ó que bacana, não é por acaso que eu fui estudar e me encantar por essa questão de tabagismo, né? Então, Carl Fajstrom, ele cria é um teste super simples de ser feito, né? Onde a gente consegue avaliar o grau de dependência química, com pontuações, são perguntas. Quando você fuma o seu primeiro cigarro, se você fuma mesmo quando você está doente, né? Qual é o cigarro mais importante, o do começo do dia ou qualquer outro, e algumas outras perguntas, né? E é muito importante a realização desse teste quando você está querendo parar de fumar, porque ele dá uma ideia de quão dependente químico você é. O que isso quer dizer? Ai, Cláudia, me explica isso aí, né? É uma pontuação de 0 a 10 e que a gente tem uma ideia melhor do grau de dependência. Claro que mais próximo de 10, o grau de dependência maior. Mais próximo do 0, um grau de dependência menor, é óbvio. Mas o que isso quer dizer? Como que a gente interpreta isso? Vou dar um exemplo de um caso, né? Muito mais fácil, talvez, explicar quando a gente tem casos mesmo das pessoas, né? Por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e pergunta: nossa, qual é a minha avaliação do meu teste? Eu devo ser muito dependente, porque, nossa, eu fumo 20 cigarros por dia, eu não consigo reduzir, não consigo diminuir, não consigo fazer nenhuma mudança, Cláudia. Aí a gente vai e faz o teste. Às vezes, essa testagem dá um número de 10 seria o máximo, um número de 1, de 5, de 1 a 5, por exemplo. Ou seja, vamos dizer que dá, em vez de dar intensidade máxima de 10, que seria o que a pessoa estava esperando, dá uma graduação de 5. O que isso quer dizer? O que quer dizer que, às vezes, a pessoa tem uma sensação de que a dependência química é muito elevada, e não é tanto assim. E quando a gente faz essa avaliação, a sensação que dá para quem está nessa busca de parar de fumar é muito interessante, porque a sensação que dá: nossa, Cláudia, então não é tanta dependência química assim, né? Não. E aí a gente tem que trabalhar as outras dependências, que é a dependência psicológica e comportamental, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho.
Mas às vezes, por exemplo, tem clientes que vêm, Cláudia, eu não sei, eu acho que eu sou dependente mesmo, não tem jeito. Pelas minhas características, eu não consigo, já fumo há mais de 20 anos e tal. E aí a gente faz o teste de Fagerström e dá lá 8, o máximo de 10, né? O que isso quer dizer? Nossa, eu não vou conseguir parar de fumar? Não. Não quer dizer isso. A questão é o seguinte, se você tem um grau de dependência química muito elevado, isso significa que a gente vai ter que ter uma atenção muito maior para a sua programação para parar de fumar, a ponto de talvez vir a precisar usar alguma substância que ajude, medicamento mesmo que ajude, que pode ser em forma de os adesivos, reposição de nicotina, que é já comprovado como um resultado bem positivo, ou alguns outros medicamentos, tá? Que aqui a gente não vai falar disso, mas só para ter uma ideia. Não quer dizer que isso gere mais dificuldade para parar de fumar. Não, a grande maioria das pessoas tem um Fagerström acima de 5, né? Que é mais da metade. E isso não é impedimento, mas é uma boa forma de graduar e de ter uma noção da intensidade dessa dependência química, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar as outras dependências, né? Que deixa eu abrir o meu material aqui direitinho, para eu não me perder no meu roteiro. Que é um teste também que eu já encaminhei para as pessoas que me pediram, que é um teste simples também, com 9 perguntas, que avaliam a dependência psicológica e a dependência comportamental. O que isso quer dizer? Quando a gente faz esse teste, a gente tem ali as perguntas, a gente consegue entender a intensidade de qual dependência. Claro que é uma avaliação muito superficial, né? É o dia a dia da conversa com o cliente que a gente vai conseguindo, e ele também entendendo que dependência é essa e que relação é essa que o cigarro tem, que ele tem com o seu cigarro. Então, mas para entender, é assim, a dependência psicológica, o uso do cigarro continuado acontece porque a nicotina é uma substância que causa muita dependência, como eu falei lá no nosso primeiro encontro. Então, de 10 pessoas que experimentam, 7 podem se tornar dependentes. Então, é muito alta, né? Por conta dessa característica da nicotina se ligar nos nossos receptores. A gente tem receptor de nicotina no nosso corpo, no nosso cérebro, e o cérebro acostuma com aquela mensagem, aquela informação de estímulo, aonde quando começa a faltar ele, o intervalo entre um cigarro e outro, o cérebro e o corpo já pede, vamos lá fumar mais um? Vamos lá fumar mais um? Isso é a dependência física. Eu prefiro usar a dependência física, não usar a dependência química, porque já está um tema muito batido, né? Então, a dependência física, ela se estabelece muito rápido, porque a nicotina ela tem essa característica de causar dependência rápida, né? Só que, o que começa a acontecer? O cigarro começa a entrar no dia a dia em momentos que tem sensações muito claras presentes, né? Eu acordo de manhã, eu fumo meu primeiro cigarro para acordar, isso é muita dependência física, e aí eu tomo meu café da manhã, vou trabalhar. Chegou no trabalho, se eu já tenho um estresse, uma preocupação, ou se eu já tenho que chegar no trabalho e já resolver alguma questão, o cigarro já entra ali de novo. E aí não é só a dependência física, dá para entender? É a dependência física relacionada a uma sensação, a uma emoção do seu dia a dia que não vai te deixar nunca, e que ele entra como se fosse um ajudante mesmo, um apoiador aí para sentir o sentimento. Então o cigarro ajuda a sentir o sentimento, né? Quem fuma não sente o sentimento sozinho, porque à medida que o sentimento vem, aí é que eu tô falando estresse relacionado ao trabalho, por exemplo, foi esse exemplo que veio, quando a pessoa tem essa sensação e o cigarro e ela é fumante, o cigarro tá ali acessível, o cigarro vem como um aditivo para sentir esse sentimento com uma sensação um pouquinho mais de alívio. Olha isso. Por quê? O cigarro, lembra, tem a nicotina, que é uma substância estimulante. Quando você usa, dá um up, dá uma sensação de um pouco mais de bem-estar. E aquele sentimento que é de incômodo, de lidar com, você acaba, com o uso dessa nicotina, a sensação fica mais aliviada, fica mais fácil de sentir o sentimento. E aí a gente vai traduzir isso para todos os outros sentimentos. Se é uma sensação de raiva, se é uma sensação de incômodo relacionado a alguma questão familiar, não só a questão de trabalho, questão pessoal, né? Quando tá feliz, olha que loucura. O cigarro, a nicotina, vou falar mais da nicotina, né? Porque é ela que é a grande vilã da história. Em momentos que você tá feliz,
A nicotina ajuda a sentir felicidade, ajuda as pessoas, porque intensifica a sensação de felicidade, porque é estimulante, né? Então, para algumas pessoas, assim, a sensação de parar de fumar é muito séria. De que, gente, Cláudia, como é que eu vou dar conta? Eu não consigo, eu não vou conseguir ficar sem fumar. Eu preciso fumar, não tem como. Já é parte do meu dia a dia. Eu acordo de manhã, ele tá comigo. Eu vou pro trabalho, eu tenho estresse, ele tá comigo. Eu tenho uma notícia boa da família, eu não sei como lidar com aquela felicidade que tá transbordando, ele tá comigo. E é isso é o que? Isso é dependência psicológica. E tem um efeito muito grande. E vou até aproveitar esse momento, que eu tô falando disso, porque assim, umas pessoas que assistiram ou passaram por aqui, ou viram um pouco do que eu tô falando, até falando, Cláudia, isso que você tá falando pro cigarro serve para qualquer outra coisa, né? Eu falei, serve para muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da comida, né? Muitas pessoas lidam com a questão dos sentimentos, dos incômodos ou dos momentos de felicidade, né? Não só sentimentos negativos, mas sentimentos positivos, com a relação com a sua comida, de comer demais, né? Ou quando não tá bem, não consegue comer, aí a questão é o contrário. Então, quanto que isso tudo que eu tô falando é aplicável para outras relações com outras substâncias ou outro tipo de lidar no dia a dia. Eu acho que tá sendo muito interessante isso para mim também, porque é algo que eu já faço no meu trabalho, mas que ao falar sobre, e várias pessoas que às vezes nem são tabagistas mais, ou já pararam de fumar já tem bastante tempo, elas trouxeram essa contribuição para mim que eu achei bem bacana. Achei bem bacana, queria compartilhar, para ficar registrado aqui nesse material que a gente tá montando com essas lives, né? E aí então eu falei da dependência física, dependência psicológica e a dependência comportamental. O que é isso? A dependência comportamental é assim, o ato de fumar é um ritual, né? É um ritual que eu tenho um maço de cigarro, deu a vontade, eu já começo a fumar. Isso é muito interessante. Deu a vontade de fumar, o cérebro já começa, Cláudia, olha, vamos dizer que sou eu, né? Onde que tá o maço de cigarro? Onde que tá o isqueiro? Você usa isqueiro? O cérebro já começa, inconscientemente, sem você estar percebendo, já está começando a programar qual vai ser o próximo passo do ritual, né? E é um ritual, porque é pegar o maço de cigarro, abrir, pegar aquela substância inerte, né? Vou dar um exemplo aqui. Substância inerte que tá ali na minha frente, não tá vivo, né? Eu pego ele, vou para algum lugar especial, ainda mais agora que não pode fumar em ambiente fechado, né? E eu vou falar de tabagismo passivo também, tá, gente? Lá pra aula, lá na frente. E aí, então eu vou para um lugar, de preferência um lugar aberto, né? E aí eu já parei o que eu tava fazendo, seja o que fosse, se fosse a questão de trabalho, se eu estivesse resolvendo uma questão familiar, eu paro. O fumante para de fazer o que tá fazendo para fumar. Isso é muito importante. E o que eu sempre falo para os meus clientes, olha, continue parando de fazer o que você está fazendo. Quando você parava para fumar, você continua parando, mas não precisa fumar. Você só respira. Respira sem fumar. Eu costumo muito falar isso. Isso ajuda muito as pessoas. Porque eu já tinha falado isso no segundo encontro, né? Fumar, gente, é respirar. Só que você respira inalando substância que não te faz bem. Se você passar a respirar sem estar com cigarro na sua boca, você só vai ter ganho, né? Então, assim, quando eu paro então para fumar e vou lá, acendo meu cigarro, dou a primeira tragada, paro, solto a fumaça, né? O cigarro que era um sujeito inerte, ele passa a ter vida, né? Porque você acende ele passa a ter vida. E aí você inala aquela fumaça, essa fumaça vai para dentro de você, passa a fazer parte de você, né? Olha que coisa incrível. Passa a fazer parte de você e você bota ele para fora, né? Então quando você exala a fumaça, quando você, né, sopra aí, bota para fora essa fumaça, o que era o cigarro, aquela substância inerte que teve vida por você deu a vida acendendo. Porque se você não acender, ele não vai ter como ser fumado, né? Se você não acender e não botar na boca e não tragar, ele não vai ter como ser fumado. Então, a questão, esse ritual todo relacionado tem um valor simbólico muito grande. E imagina você fazer isso 10, 20, 30, 40 vezes ao dia,
né? E não é uma tragada, são várias tragadas para o cigarro acabar, para o cigarro deixar de terminar, né? E aí é uma questão que a gente precisa muito trabalhar com o cliente, que é essa coisa de quebrar rituais. Por quê? Tem pessoas que quando a gente faz o teste que eu estou falando, tem um teste de dependência física, vamos lá, um score 5, médio, que seria uma dependência física mediana. Dependência psicológica lá nas alturas e dependência comportamental um pouquinho mais baixa. Aí o que a gente vai trabalhar com esse cliente? Vai trabalhar muito a questão de sentimentos, as emoções relacionadas ao uso do cigarro e como que a gente pode melhorar isso e criar alternativas e ferramentas para a pessoa que está nessa situação conseguir se defender, literalmente, armas, né, para se defender dele e do que vem quando dá vontade de fumar. Se a dependência comportamental é a mais alta, por isso que é muito importante a gente ter esse entendimento. Se a dependência comportamental é mais alta, a gente tem que focar muito na questão de mudança de comportamento. Esse cigarro não pode estar mais onde ele sempre esteve, né? Tem que talvez fazer uma reformulação de onde você fuma, de para onde você vai, criar espaço específico, diferente do que você já costumava fazer para você fumar. Isso é outra coisa muito interessante. Porque quando a gente propõe isso para os clientes e eles começam a fazer, Cláudia, eu reduzi muito cigarro só por essa pequena mudança que eu fiz. Incrível, como é que eu não pensei nisso antes? Então, assim, o mais importante mesmo é conseguir identificar, e cada caso é um caso, identificar essas características de cada um e criar estratégia específica para cada característica. E aí a gente avança, e a gente avança mesmo. As pessoas param de fumar, conseguem parar de fumar, né? Então, eu acho que desse tópico que eu queria falar, queria falar um pouquinho mais, no encontro passado eu falei dos modelos de estágio de mudança, né? E o que eu queria muito falar, e vou deixar isso meio que no ar aqui, aí eu faço um desafio para quem estiver assistindo ou quem for assistir depois, que essa tarefa, assim, essa tarefa ou essa ferramenta que eu falo, serve para qualquer outra dependência também, que é a gente conseguir identificar, uma vez que eu quero fazer uma mudança, né? Aqui a gente está com foco no cigarro, mas qualquer mudança seja que você queira fazer. É muito importante, assim, dentro dos estágios de mudança, a gente tem o que a gente chama de balança decisória. É como se fosse uma balança mesmo, tá? Onde a gente vai botar os pesos e as medidas, e aí o ideal é que ela esteja em equilíbrio para a gente conseguir chegar no que a gente fala dos estágios de motivação pronto para ação, que é chegar e fazer e realizar essa ação. E aí, uma forma muito importante, muito bacana de entender, essa balança decisória, é a gente fazer basicamente 4 perguntas, né? Identificando aquilo que você quer mudar. Por exemplo, em relação ao cigarro especificamente, o que eu faço de pergunta pro meu cliente, né? O que tem de bom em continuar fumando? E ele fica, pô, não tem nada de bom. Tá, mas vamos pegar e vamos trabalhar e vamos escrever sobre isso. Geralmente a gente faz isso de uma semana para outra, de um encontro para o outro, para dar tempo dele trabalhar bem isso. O que tem de bom em continuar fumando e o que tem de ruim em continuar fumando. Pô, tem tudo de ruim, Cláudia. Vamos escrever sobre isso. O que é exatamente, o que tem de ruim em continuar fumando? Né? E também o que tem em relação a parar de fumar, né? O que tem de bom em parar de fumar? Pô, tem tudo de bom, mas vamos escrever vamos pensar sobre isso. E o que tem de ruim em parar de fumar? Pô, tem tudo, Cláudia, eu tenho que parar de fumar, não tem como, não tem escolha. Ficou um pouco escuro aqui. E aí, quando a gente trabalha essas 4 perguntas, aí vocês podem botar o que vocês quiserem, né? O que tem de bom em continuar fazendo isso que eu tô fazendo e eu quero mudar. O que tem de ruim em continuar fazendo isso que eu quero mudar. O que tem de bom em parar, modificar esse hábito, e o que tem de ruim em parar e modificar esse hábito. Isso são dicas muito bacanas, assim, que se bem trabalhadas e bem conversadas, e isso geralmente eu costumo fazer tanto individual quanto em grupo, é muito rico, porque dá uma clareza de exatamente para onde você quer ir e exatamente qual o peso dessa mudança. Por isso que é essa coisa da balança decisória, né?
Então, isso é algo que eu queria estar trazendo. Eu ainda tenho 8 minutos, tá? Tô de olho no meu tempo aqui, porque eu tenho passado dessa proposta de 30 minutos. E eu vou tentar dar uma olhadinha nas perguntas daqui a pouquinho, tá, gente? Eu tô tentando me concentrar aqui para eu não me perder com as perguntas, pra gente não perder o conteúdo. Tá, eu acho que do que eu queria falar tá certo aqui. E o que eu queria trazer como um desafio, né? Eu já tenho trazido isso desde do primeiro encontro. Independente da decisão que a gente está tomando sobre parar de fumar ou fazer alguma mudança, é muito importante a gente mudar o nosso olhar sobre o nosso jeito de respirar, sobre a nossa forma de respirar. Então, eu consegui, no primeiro encontro foi meio corrido, eu acabei não conseguindo fazer a prática com vocês. No segundo encontro, eu consegui fazer a prática, né? Eu não sei se vocês têm feito aí no dia a dia, depois vocês me respondem aqui. Eu lembro que, eu sei que Carol tá aí, né? Carol falou que fez e foi super interessante para a questão com que ela quis usar. A Carol nem tá fumando, não fuma. E ela deu um feedback super bacana sobre a questão da respiração. Tiveram outras 2 pessoas também que falaram super assim, poxa, Cláudia, tá todo mundo falando disso, mas a gente não tá botando em prática, né? Então é algo que eu tô tentando muito trazer isso como uma prática que a gente pode se beneficiar de forma imensa, diariamente, 24 horas por dia. Então eu queria muito convidar vocês para fazer uma prática. A de hoje eu vou fazer uma explicação, eu vou fazer com vocês também. E a ideia é que a gente, não sei se vocês lembram, a gente fez na primeira, foi uma prática, eu faço esse exercício da postura, né? Eu vou fazer isso daqui a pouquinho, mas a gente respira contando 4, prende contando 4 e solta contando 4. Essa foi a minha proposta da primeira, que era mais uma para a gente começar a fazer um treinamento, né? Mas o mais legal é a gente ir avançando nisso, que é respirando até o 4, puxando o ar até o 4, mas não deixando de estufar a barriga quando a gente puxa o ar. Porque quando a gente estufa a barriga, a gente abre o pulmão. E quando a gente bota o ar para fora, né, a gente murcha a barriga, a gente espreme, o diafragma sobe e todo o ar que precisa sair vai embora. Isso é uma prática, se a gente fizer isso, eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar, tá? E principalmente nessa busca dessa prevenção para ficar saudável por conta da questão do Covid, né? Tá todo mundo vivendo essa loucura aí, em espera da vacina, mas enquanto ela não chega para todo mundo, o quanto que a gente precisa se cuidar de uma forma geral com a saúde, não vou falar disso aqui agora, mas tentar criar ritmos e rituais de respiração no dia a dia que podem fazer muita diferença, tá? Então a gente tem 5 minutos para eu poder fazer essa prática, eu vou fazer com vocês e aí vou fechar a live, esse encontro, pra gente se ver na próxima semana, tá? Na próxima semana eu vou estar falando já de estratégias específicas para parar de fumar, tá bom? Como se fosse dicas mesmo de redução ou de parada abrupta ou adiamento. São 3 métodos bem bacanas que ajudam. E as pessoas, quando a gente fala sobre esses métodos, muitas se identificam, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero tentar isso, quero tentar aquilo, tá? E a gente já vai estar falando disso no encontro que vem. Então vamos lá? A ideia é assim, para quem já fez, já que quem tá aqui ou quem tá assistindo, aproveita e faz junto, vamos fazer junto, né? Sentar, a gente tá todo mundo sentado, né? Sentado bem retinho, o pé se puder apoiar no chão ou numa almofada, para você sentir o pé bem aterrado, né? A mão, tentar botar assim, esticadinha perto do seu joelho, na coxa, assim, no meio da coxa. Dá uma alongada aí nas costas, pescoço bem retinho, principalmente pra gente que tá aí nesse dia a dia de ficar muito assim, em frente ao computador, né? É muito importante fazer esse alongamento cervical, tá? Faz um movimentinho para frente, para trás, soltando aí o ombro, soltando o pescoço, e aí vamos começar. Então a minha proposta hoje é, lembrando de estufar a barriga quando enche o peito,
até 4 quando a gente puxar. Vamos tentar guardar o ar por 6, contando 6. E soltar, contando 6 a 8. Depende de cada um, tá? Vamos começar? Então, eu vou tentar respirar e falar, é difícil. Então, eu vou tentar fazer o máximo possível e no final eu faço sem contar, tá bom? Então, vamos lá? Pode fechar o olho, ficar com o olho aberto, como cada um preferir, tá? Eu vou fechar meu olho. Então, vamos lá? Puxando o ar. Prendeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltando o ar. Mais uma vez, puxando, contando até o 4, estufando a barriga. Prendeu até 6. Soltando. Mais uma vez, cuidado para não puxar o ombro quando respira. Vamos. Puxando de novo. Seria isso. Ó, não sei se deu para vocês acompanharem. Guiar e fazer é difícil, mas eu tô tentando, tô aprendendo aqui junto com vocês. Mas a proposta é, sempre que tiver no dia a dia, né? Acordou de manhã, se conseguir fazer uma respiração dessa, umas 3, 4 vezes, né? Logo que acorda, antes de sair da cama, sabe? Sentada na cama antes de começar o dia. Para quem já tem as suas práticas de meditação, respiração, vocês não, né, não vão estar aqui fazendo isso. Mas para quem ainda não tem e queira aí estar começando uma forma de se conectar mais com o seu corpo, com a sua mente, né? A gente tem em nós essa possibilidade, que é respirando e aprendendo a respirar, né? A gente passa o dia inteiro sem pensar na respiração, mas a gente passar a ter mais atenção à respiração e sempre que vier um momento de incômodo, ou uma notícia que chegou e ficou preocupado, ou a vontade de fumar que veio, você quer adiar aquele cigarro, tenta parar e fazer uma prática de respiração parecida com essa, ou cria sua, né? A ideia é motivar isso, esse movimento aí, de respirar consciente, com consciência, né? E tendo essa questão também de pensar, né? Botando oxigênio para dentro, a gente está oxigenando nossas células, a gente está dando saúde para as nossas células. E quando a gente exala e bota esse ar para fora, a gente está botando tudo que a gente não quer que fique aqui dentro para fora, né? Nesse momento que a gente está vivendo muito essa coisa do isolamento, essa dificuldade de estar fazendo o que a gente, vivendo a vida do jeito que a gente gostaria de viver, é um exercício que pode funcionar muito no dia a dia, que pode simplesmente fazer o dia fluir de forma mais positiva e mais possível, tá? Vou ficar por aqui. Eu queria botar uma musiquinha aqui, só que a questão da tecnologia ainda me... Não vou botar. Deixa eu ver as perguntas rapidinho. Acho que teve uma pergunta aqui de alguém. A Josi tá aí, Shalom, não sei se tá por aí ainda. Luísa, querida, Bispo, obrigada por vocês passarem por aqui. Está sendo ótimo para quem lida com dependentes e que está com relação comprometida por conta disso. Isso também. Isso serve para muitas pessoas, né? Isso que a gente está conversando aqui. A Josi trouxe. Carol, joia. Então é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Semana que vem tem mais. Quem tiver interesse de saber mais do que é isso que está acontecendo aqui, dá uma olhadinha aí no Instagram, tem as outras lives que já estão salvas. E quem quiser que eu mande esses testes para a gente fazer uma avaliação, teve uma que não apareceu aqui hoje. Ela mandou o teste, eu mandei o teste, mas ela não respondeu ainda para mim. Vamos ver se ela aparece nos próximos encontros. E quem quiser que eu mande os testes para a gente fazer uma avaliação,
vai lá no link da bio, tem o meu site, né? Se você clicar, vai direto pro meu site. Na seção de... Lá embaixo, onde você escolhe os atendimentos, tem seção de grupo temático para você receber material. Manda um e-mail escrevendo eu quero, que eu mando e a gente vai conversando, tá? Ó, fiquem bem, se cuidem e vamos respirar. Beijo!